Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. E aí, boa tarde, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, aqui na rádio oficial do rugby brasileiro, a Rádio Estação Web, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014. Já foi o fevereiro também, Rogério? Já foi o fevereiro, Virgílio, já foi o fevereiro e estamos chegando ao mês de março. Finalmente, agora o ano vai começar logo após o carnaval. Finalmente, essa sexta-feira de carnaval, fim de semana chegando, carnaval chegando e o ano começando. Tudo bem, Cata? Tudo bem, Virgílio? Boa tarde. Um carnaval que não deixa de ter rugby na TV pra gente acompanhar, apesar de no Brasil a gente ter folga na maioria dos times, dos clubes. O ano vai começar na outra semana com o restante dos campeonatos estaduais, abrindo a temporada. Enfim, tem muito rugby, não é por causa do carnaval que a gente vai deixar de acompanhar. Sem dúvida alguma, temporada de 15 começando com todo vapor aí, já começou na verdade, mas agora engrena cada vez mais. E a Copa do Mundo chegando por quê? Porque faltam 567 dias para o início da Copa do Mundo. Não é a Copa do Mundo de futebol que você está pensando, aliás, fiquei sabendo esses dias que a Copa do Mundo de futebol 2014 ia ser esse ano e no Brasil, mas eu falo da Copa do Mundo de Rugby 2015 na Inglaterra. E este daqui é o Estação Rugby Clube, programa que leva ao ouvinte um pouco do esporte que amamos, com clareza, simplicidade, interação e informação. Central técnica e comentário de Rogério Barbosa, comentário de Felipe Aguiar, o Cata, e produção e apresentação de Virgílio Neto. Participações também lá de Minas Gerais, do Felipe Fraga e o Manuel Cabral, que traz tudo sobre o rugby português. Também temos a participação do Limão, o Bruno Cardoso, e desde Anchieta em Porto Alegre para o Brasil e para o mundo, a gente está no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem com a gente com esses destaques. Estação Rugby Clube. O programa de hoje é em especial, uma análise sobre o primeiro torneio do IRB no Brasil, o Circuito Mundial Feminino de Rugby Sevens, etapa de São Paulo. Mesa Oval, entrevista exclusiva com a destaque do torneio pela seleção brasileira, Edna Santini. Felipe Fraga e as primeiras lá de Minas Gerais. Manuel Cabral e as informações sobre o rugby português. Não se esqueçam, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também e-mails, mandem também sugestões, críticas, reclamações, elogios para rugbyclube@globomail.com. Não deixe de interagir conosco pelo Facebook, nosso Facebook é o facebook.com/rugbyclube. E para mais informações, acessem a página dos nossos amigos tetracampeões do Portal do Rugby, o maior portal de notícias do rugby nacional, portaldorugby.com.br. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A gente vai para uma breve pausa, não saia daí, voltamos em seguida. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soro positivo condições de inserção social e profissional.
O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. E voltamos, não se esqueçam, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Interaja conosco pelo nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com. Mandem críticas, elogios, sugestões, reclamações, participem, interajam através da nossa página no Face, facebook.com/rugbyclube. E olha só, sugira uma música para ser tocada aqui no Estação. Pagode, sertanejo, eletrônico, rock, clássico, é só pedir. Manda sua sugestão para rugbyclube@globomail.com. Quem sabe sua sugestão não é tocada aqui. Rogério, tem preferência musical, estilo? Olha, aqui como nós somos aqui a rádio de todas as estações, a gente roda de tudo, então eu não tenho preferência musical, gosto de ouvir de tudo um pouco. Cata gosta de pagode, né, Cata? Pagode, de rock, de funk, de sertanejo, o que vier de música boa, a gente ouve. O que vier tá legal. Ah, bacana, então ó, peçam sua música, sugiram uma música para ser tocada aqui no Estação Rugby Clube, mandem sugestão por e-mail ou interaja pelo Face, facebook.com/rugbyclube ou rugbyclube@globomail.com, pela página do Face da Rádio Estação Web, Twitter. Dá um jeito aqui, manda a sugestão de música que ela vai ser tocada aqui na nossa programação. E o último quiz Subec, agora indo pro quiz Subec, mandar um abraço lá pro Aldo da Subec. O último quiz Subec perguntou: já levou o Oscar e jogou por uma seleção? Quem é que já levou um Oscar e jogou por uma seleção nacional? Quem é e qual seleção foi? Já ganhou uma estatueta do Oscar e jogou pela seleção nacional de um país. Sabia essa, Rogério? Olha, confesso que não sabia essa aí. Sabia essa, cara? Eu tinha um palpite, desconfiava, mas pelo visto eu errei longe. A minha mãe tinha mandado o Sean Connery, que fez o 007 lá nos anos 60. Ator inglês. Tá, escocês, na escocês, verdade, né? Podia até ser, né? Ela chutou antes um chute do que não arriscar, né, Virgílio? Exato, antes no chute não vai arriscar, mas surpreendeu saber quem é aqui a resposta. Olha, fiquei surpreso. Surpreendeu também a seleção pela qual esse ator jogou, porque eu acreditava ser uma seleção com com uma reputação maior, não que essa seleção não tenha bastante reputação, mas eu arriscaria dizer que fosse uma seleção do primeiro nível, Austrália, Inglaterra. Surpreendeu sim. Então a resposta foi Javier Bardem. Acertou quem respondeu, Javier Bardem, que já levou uma estatueta do Oscar e jogou pela seleção nacional da Espanha de Sevens. E ele ganhou o Oscar de 2008 como melhor ator coadjuvante no filme Onde os Fracos Não Têm Vez. Já viu esse filme? Já vi, muito bom filme. Pro fim de semana, vale a pena. Mais ou menos como no rugby. O título pode remeter ao rugby. É verdade, né? Onde os fracos não têm vez. Os fracos de espírito não têm vez no rugby. Confesso que eu nunca vi esse filme, preciso ver a participação dele. Claro, não tem nada a ver com rugby, mas ele ganhou o Oscar por melhor ator coadjuvante no filme Onde os Fracos Não Têm Vez. E olha, e por falar em 007, a gente citou o Sean Connery, ele fez participação no último filme. Skyfall. No Skyfall. É verdade, fez lá o vilão. Fez o vilão do Skyfall. Alguns ouvintes podem ter pensado em Hugh Jackman, o ator australiano, que também trabalha, enfim, não acompanho tanto o cinema, mas é um ator australiano que gosta muito do rugby, já deu declarações públicas sobre o rugby. Também era um candidato, não sei, acredito que ele não tenha ganho nenhum Oscar, então
por aí já seria eliminado, mas Hollywood e o cinema em geral tem algumas relações com o rugby. Sim, então a gente poderia ter outro. Hugh Jackman é outro. Hugh Jackman é um nome. E outro nome, sabe quem que é o maior acionista do South Sydney Rabbitohs, que é uma equipe de rugby league tradicionalíssima lá na Austrália? Russell Crowe. Exato. É um dos donos do South Sydney, fanático, e tá em todos os jogos. Quando ele tá na Austrália, ele sempre tá num jogo do South Sydney pela National Rugby League. National Rugby League começa agora em março, e a gente vai conversar com o Vitor Ramalho em breve sobre a National Rugby League, tem notícia da National Rugby League aqui ainda hoje. Bom, mas enfim, estamos falando do Chris Beck. O Chris Beck perguntou quem ganhou o Oscar e já jogou pela seleção de um país. Acertou quem respondeu, Javier Bardem. Oscar 2008 como melhor ator coadjuvante no filme Onde os Fracos Não Têm Vez, e que atuou pela seleção espanhola. E quem levou foi Thiago Rocha, lá de Belo Horizonte. Parabéns, Thiago. Thiago, que ele é conhecido no clube como Conan. Por que será Conan? Fazem ideia? Thiago, se puder, manda aí o porquê desse Conan. Por que você é conhecido como Conan aí dentro do Inconfidência Rugby Club. Bom, e o Chris Beck da semana te desafia no seguinte: por que try se chama try? Por que o try leva esse nome try? Sabem? Sabem essa? Se sabem, mandem as respostas do Chris Beck pro seguinte e-mail, rugbyclub@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva um brinde especial que tem try no meio, viu? O Cata tá com ele aqui na mão, inclusive. E essa pergunta, a gente não tá perguntando o significado da palavra, a tradução pro português da palavra try. A gente quer saber por que ele é chamado assim no rugby. Exato. Exatamente. Por que é try? Não é a tradução. E, Cata, é bacana esse negócio do a gente que tá tem aqui a palavra com try, né? Um brinde pra quem vencer o Chris Beck. Vai ganhar um brinde exclusivo de uma etapa do Circuito Mundial de Sevens, para poder brincar em todos os jogos que participar, vai ver algum jogo de rugby, pode levar esse brinde que vai ganhar aqui no Estação Rugby Club. E corre risco de ser pego pela câmera de alguém, ser filmado, fotografado, porque é bem bacana, né, Rogério? Muito legal, muito bacana, vale a pena. É isso. O primeiro que responder corretamente leva um brinde especial que tem try no meio. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E no final de semana passado, Barueri, em Grande São Paulo, recebeu a etapa do Circuito Mundial Feminino de Rugby Sevens. E claro, a seleção brasileira participou e realizou excelentes jogos, fez uma boa campanha, mais uma vez manteve lá, está numa crescente. E os resultados foram: Brasil perdeu para a Espanha no primeiro jogo por 21-5, perdeu para o Canadá na segunda partida por 40-7, para a Holanda por 20-14. No segundo dia bateu a Irlanda por 30-0 e foi superada pelos Estados Unidos por 21-0. É a participação do Brasil no Sevens de São Paulo. Rogério, chegou a ver pouco da etapa? Cheguei a acompanhar alguns jogos, jogos muito bons, emocionantes. Esse 30-0 contra a Irlanda eu estava acompanhando. Acompanhou, viu lá, o pessoal, as meninas mandaram muito bem. Mandaram muito bem. Cata, chegou Exatamente, a ver? Um cenário muito bom de rugby, realmente de rugby mundial. A Arena Barueri fez por merecer a ser sede de uma etapa do Circuito Mundial de Sevens feminino. A torcida brasileira pôde acompanhar. Eu sei que viajaram pessoas do Brasil inteiro para acompanhar a seleção brasileira feminina e para ver de perto as melhores jogadoras do mundo. Enfim, alguns resultados um pouco diferentes do que vinham sendo apresentados nas últimas etapas, mas o Brasil novamente vencendo a Irlanda, confirmando a sua superioridade quanto ao país lá do norte da Europa. Enfim, sofreu novamente derrota para a Espanha, que já havia sofrido na última etapa. Bateu contra Canadá e Holanda, duas fortíssimas candidatas que estão sempre na ponta e na disputa pelos títulos das etapas. E Estados Unidos, não foi possível superar os Estados Unidos no último jogo da etapa. Apesar disso, uma participação considerável de muita qualidade da seleção brasileira. Acredito que o maior título, a maior vitória dessa etapa não tenha sido em si, não tenha sido dentro do campo, enfim, mas sim a organização de um evento desse porte. Sabemos que vários foram capacitados, vários treinadores em duas clínicas que a gente divulgou aqui
nas últimas semanas a clínica clínica do com Serevi Rugby, com os Bengolens, Serevi, Santiago Gomes Cora, até o Martin Schusterman estava aí junto também. Exatamente, então essa foi uma das clínicas. A outra clínica para treinadores de Rugby 7 também foi organizada com a União Australiana de Rugby. Fora essas duas clínicas de capacitação, a gente teve a organização de vários voluntários que trabalharam do rugby do Brasil inteiro, que trabalharam na organização dessa etapa. Então, assim, foi um evento realmente marcante para iniciar essa caminhada do Brasil em receber eventos de nível mundial. Acredito que deixamos uma boa impressão. Foram feitas muitas ações de marketing dos patrocinadores. Eles, sim, souberam aproveitar e desfrutar, tirar proveito da imagem que o rugby trouxe para o nosso país. Torcemos que continuamos assim, né, ano que vem, quem sabe, novamente, e daqui para frente, torneios internacionais de renome aqui no Brasil. Sem dúvida alguma, Cata, estou de acordo contigo, porque, sobretudo, coloca um evento desse, coloca o Brasil no mapa dos grandes eventos do rugby mundial, né? Então, puderam perceber que aqui também tem seriedade, tem dedicação, tem organização, um evento muito bem produzido, muito bem envelopado, muito bem feito. Até estava vendo no Facebook, antes do pontapé de saída do primeiro jogo, postaram, o Facebook da CBR Rio postou uma foto da Arena Barueri pronta já para os jogos, e era emocionante mesmo ver todo aquele campo com as marcações e feito da maneira como a gente vê que é no mundo todo. Então dava bastante orgulho, e as meninas da seleção brasileira fizeram por merecer, conquistaram isso ano a ano, um trabalho que vem de mais de 10 anos, pela América do Sul, pelo mundo, e conseguiram trazer esse evento para cá. Foi sensacional, foi muito bom mesmo, foi muito bem organizado. Os voluntários foram muito elogiados, o trabalho feito com os voluntários. Mandar um abraço aqui para Amanda Abed, lá da CBRU, que organizou tudo isso com os voluntários. Foi muito bem feito também, e um dos pontos positivos que os voluntários foram muito elogiados. Exatamente, mandar um abraço também para o Bruno Cardoso, que foi um dos componentes dessa equipe de voluntários, trabalhando na equipe de comunicação do evento. Apesar dos resultados terem sido, já termos resultados melhores dentro de campo, a seleção brasileira ainda continua dentre as principais seleções do mundo. Vem com a sua classificação, com uma boa classificação no circuito mundial, e com certeza esse é um dos passos, dos vários passos ainda na caminhada por um lugar ao sol, por a gente melhorar o nosso nível internacional de rugby. Sem dúvida alguma, Cata, porque se a gente pegar o hemisfério, as Américas, para baixo de Estados Unidos e Canadá, só tem Brasil no feminino. E no hemisfério sul não tem África do Sul. O feminino da África do Sul ainda não é. Exatamente. Não tem a mesma projeção que tem o Brasil. Brasil, fora a Austrália e Nova Zelândia. Fora a Austrália e Nova Zelândia, que são aquela parte do hemisfério sul que a gente pode colocar fisicamente, na geografia física, abaixo no hemisfério sul, só que politicamente elas pertencem ao hemisfério norte, né? A Austrália e Nova Zelândia. Mas a gente pode colocar também a Argentina, que vem fazendo um trabalho de desenvolvimento interessante, participou dessa etapa do Sevens. Fiji já participou de algumas etapas também, África do Sul inclusive, só que dentre todas essas seleções dessa parte do continente, entre a África, Oceania, fora a Austrália e Nova Zelândia, e América do Sul e Caribe, a gente coloca o Brasil como uma principal potência dentre as seleções, dentre o gênero feminino do rugby. Então a gente já tem muito do que se orgulhar, a caminhada ainda é inicial, a gente tem muito para conquistar. E isso também é um alento, a gente ainda tem muito para conquistar, cada passo que essas meninas dão é uma grande conquista. Parabéns para elas pela disposição, pelo talento e pelo trabalho duro que vem demonstrando nos jogos, nos treinamentos. E vamos agradecê-las por poder ter mais experiências como esta. Perfeito, Cata. E com relação ao público, o Rogério chegou a vários comentários que eu ouvi, e que até concordo em parte com alguns, de que o campo estava bem vazio, o público, o estádio não estava tão cheio, não havia tanto público. Não havia tanto público em relação a outros esportes ou a outros eventos. Acho que a divulgação pode ser mais maciça nos próximos que virão, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu acredito, eu vi também, eu fiquei um pouco chateado de o público não ser tão alto quanto eu esperava que fosse. Mas a gente tem que se levar em consideração
claro, pode ter um ouvinte agora falar, vai agora falar mal, desconsiderar tudo que aconteceu. Não estou desconsiderando nada, a gente não está desconsiderando nada. Mas os acessos à Arena Barueri não são os mais fáceis. A localização da Arena Barueri não é a mais confortável lá para se ter um estacionamento, para se estacionar um carro, para ir se dirigir com conforto para o estádio. São Paulo é uma cidade que é uma região metropolitana que tem N opções no fim de semana, que oferece N opções de lazer. Então muitas pessoas levam em consideração quais são os pontos negativos e pontos positivos de eu me deslocar até um estádio para poder ver uma partida de o esporte que for. Em contrapartida eu tenho outras opções de lazer, como teatro, cinema, parque, restaurante, bares, ou viajo para a praia, para o litoral, que não é tão distante de São Paulo. Tanto é que o paulistano é o público, é o habitante de uma capital do país que menos frequenta estádio de futebol. Então tem que se levar tudo isso em consideração. O público decepcionou, mas agora a gente tem que descobrir o porquê de que o público não foi tão alto, para que nos próximos anos o público seja maior. Em 2 semanas seguidas, a questão da infraestrutura foi um dos pontos que ficou pesado na organização dos 2 eventos que tiveram, né, Virgílio? O amistoso primeiro contra a Missiones, o estádio, enfim, tinha uma melhor localização comparada à Arena Barueri, mas a questão da infraestrutura do próprio estádio deixou a desejar, tanto que alagou bastante, impediu a realização do jogo. E já com a questão da Arena Barueri, a questão do acesso também ficou pesada, ficou complicado para que a gente tivesse um público maior. Enfim, são questões a serem trabalhadas. Tenho certeza que a gente vai alcançar um nível em que a gente possa ocupar os melhores palcos para desenvolver e praticar o rugby. Perfeito. E longe disso, na final dessa etapa de São Paulo do Circuito Mundial Feminino de Rugby Sevens, a Austrália bateu a Nova Zelândia por 24-12, e a classificação final da etapa de São Paulo ficou a seguinte: em primeiro lugar a Austrália, em segundo a Nova Zelândia, em terceiro o Canadá, em quarto lugar a Inglaterra, em quinto a Espanha, em sexto a Rússia, em sétimo o Japão, em oitavo a Holanda, em nono os Estados Unidos, em 10º lugar o Brasil, em 11º a Irlanda e 12ª posição a Argentina. Quero agradecer bastante aqui a todos aqueles que colaboraram e mandaram as informações e coletaram as informações para falar mais sobre a etapa de São Paulo do Circuito Mundial Feminino de Rugby Sevens. A gente vai ouvir a capitã da seleção brasileira, a Thaís Balcone, que falou pro Limão, pro Bruno Cardoso, que esteve lá em São Paulo, que falou pro Limão sobre, depois do primeiro jogo entre Brasil e Espanha, com derrota brasileira por 21-5 para as espanholas. Então agora a gente vai ouvir Thaís Balcone, a Tatá. Bom, jogo de rugby é feito em cima de detalhe. Infelizmente são só 14 minutos. A gente ganha ou perde, o time comete menos erros. Infelizmente a gente cometeu erros cruciais dentro do nosso campo que resultaram atrás dela. Rugby é assim, tu erra, tu toma um try, um rugby de sevens, porque tem muito espaço, tem pouca gente no campo. Então, infelizmente a gente errou mais, elas souberam aproveitar nossos erros e fizeram uns tries delas que a gente não soube aproveitar também. A gente teve erros no ataque também, a gente poderia ter convertido em try nossas jogadas, e a gente não conseguiu finalizar a jogada, faltou detalhe no nosso jogo. Bom, quero bastante agradecer o Limão o Bruno Cardoso por mandar o áudio, e muito obrigado por acompanharem aqui conosco essa retrospectiva e análise da etapa de São Paulo do Circuito Mundial Feminino. Estação Rugby Clube. E agora a declaração de Paulinha Ishibashi e na sequência Noélia Billerbeck, da seleção argentina. A gente seguiu o nosso plano de jogo. Acho que na verdade assim, a gente conseguiu seguir melhor nosso plano de jogo em ataque, só que em defesa ainda a gente deu uma embaralhada, né? A gente tinha que ter se mantido em pé. A gente sabe que elas são grandes, a gente tem que dar um tackle baixo e rápido, e a gente ficou vacilando. A gente tem um problema que é ficar olhando muito o rugby, né? Teve um contato de falar, né, as fiscais de rugby, fica todo mundo assistindo, em vez de olhar a ameaça, que são tipo o portador da bola e os apoios, né? Então a gente vacilou, né? A gente começou bem e depois tinha que tentar manter a atenção, né? Atenção superlativa, né? Tipo, nada como um dia após o outro também, né? A gente sabe bem disso como é que é, né? Tem dia que dá tudo errado, no outro dia a gente fala, se tivesse jogado assim no primeiro dia, mas espero que a gente consiga fazer isso. Bueno, muy intenso, la verdad que nosotros venimos acá a crecer.
Es una competencia que no tenemos a menudo, así que estamos muy contentas. Fuimos de menor a mayor, perdimos mucho tiempo con Australia, que hicieron mucha diferencia. En el segundo partido con Rusia terminamos un primer tiempo 7-0, que fue más que interesante, para nosotras nos hace crecer mucho. Y el último partido creo que con Japón fue bastante aguerrido, muy peleado, así que nada, para crecer, estamos para madurar como equipo y a eso venimos, a disfrutar mucho. Estação Rugby Clube. E agora mesoval de honra, no tradicional de hoje, Edna Santini. Mesa Oval. Ela que é destaque da seleção brasileira e do São José Rugby Clube. Tudo bem, Edna? Boa tarde, prazer é todo meu. Edna, como é que você conheceu o rugby e como você começou no rugby? Quantos anos você tinha e em que circunstância foi? Como é que foi isso? Comecei a jogar rugby com 10 anos, num projeto social do São José Rugby. Comecei a jogar num campo aqui aberto, com meninos, né? Mais a brincadeira mesmo, que só brincar. E aí fui conhecendo aos poucos, onde eu conheci realmente o rugby, o espírito rugby, e fiquei até hoje. E como é que você chegou à seleção brasileira? Quando isso foi? Quantos anos você tinha? O que aconteceu? Como que foi? Como que você chegou até lá? Eu fui colocada pela primeira vez em 2008 para um treino da seleção. E desde lá, então, fui sempre convocando, e fui ter a minha estreia pela seleção em 2011, uma etapa do circuito mundial em Dubai. E Edna, como é que você vê, como é que você enxerga toda a sua evolução até ser extremamente reconhecida pelo IRB, pelo time Brasil, do Comitê Olímpico Brasileiro? Como é que você vê a sua evolução dentro do rugby? Como que você enxerga tudo isso? Você imaginava, claro que devia imaginar, mas esperava que seria da maneira como está sendo? Eu esperava mais ou menos, assim, não sabia que ter tanta essa repercussão, assim, chegar a ser estrela de um torneio, mas acho que levei de um trabalho de um longo prazo, né? Eu comecei aqui nos projetos sociais de São José, onde eu aprendi muitas coisas básicas e onde me levou a chegar na seleção. Aí lá aprendi a me adaptar, a jogar no nível mais alto, fui aprendendo, fui ficando mais forte fisicamente, mais rápido, que me ajudou hoje a ter esse todo sucesso aí. E Edna, no circuito mundial, dentre as adversárias internacionais, tem alguma preferida contra quem você queira jogar? Tem um adversário mais chato? Quem que é o adversário mais difícil para você? Qual que é o jogo mais difícil? Tem uma seleção que é casca grossa? Nomeia. Todos assim são difíceis, né? Mas eu acho que a gente está bem longe de bater, por enquanto, a Nova Zelândia, a Austrália. São equipes que têm evoluído muito e cada ano que passa elas estão bem mais fortes. E as meninas que vêm chegando novas também delas já vêm com um nível muito bom. A seleção que a gente acha mais chata, não chata, mas que a gente já podia ter ganhado há muito tempo e está engasgada, é a Espanha e Estados Unidos. As duas equipes que estão ali batendo na porta, qualquer hora a gente entra. E como é que é a convivência do grupo da seleção? Como é que você dá com as demais companheiras? Como é que é o clima naquela casa lá em São Paulo? Como é que é o dia a dia? Como é que é a sua rotina de treino? A gente treina todos os dias de manhã, parte de rugby, né? E à tarde a gente tem a preparação física. O clima é bom, a gente procura sempre estar bem, porque se a casa não funciona, o campo também não vai funcionar. Então a relação é bem boa, a gente sempre está brincando, sempre está se ajudando. Tá uma sempre apoiando a outra, porque muitas de nós estamos longe da família, então se a gente não tem essa união lá, não vai dar, né? E Edna, quais são os seus planos para 2014? Seguir o trabalho duro, evoluir cada vez mais, poder chegar a terminar um ano aí muito melhor do que eu terminei em 2013, tanto pela seleção quanto pelo São José. Vamos ver o que dá aí. E os Jogos Olímpicos é um incentivo a mais para você seguir em frente na caminhada e vai fazer de tudo para jogar, né? Sim, é um objetivo. Eu quero jogar, quero poder fazer parte dessa seleção que vai estar. Vou trabalhar forte para poder estar lá, né? Se não tiver também, quem tiver vai estar representando muito bem o Brasil. E Edna, e como é que você vê o rugby brasileiro no atual cenário como um todo? Não só o feminino, mas como é que você está enxergando o rugby brasileiro hoje? Tem crescido bastante. Eu acho que a gente já está bastante
na mídia, tem crescido tanto o masculino, juvenil, feminino, um pouco mais do feminino, né? Mas eu acho que é um trabalho a um longo prazo também. Acho que a gente teve um bom trabalho no passado e que hoje está fazendo efeito. Acho que se o masculino começar também a ter esse belo trabalho que foi feito, ainda mais nas categorias de base, acho que o Brasil tem muito a ganhar futuramente. Perfeito. E, Edna, eu sempre te conheci como uma jogadora muito reservada, uma pessoa muito reservada também, tímida. Você sempre foi de falar pouco e, enfim, bastante reservada. Como que você está lidando com toda essa repercussão que vem do seu jogo, daquilo que você faz dentro de campo? Claro, você tem ficado mais em evidência. Como é que você lida com toda essa situação? Eu fico surpresa aí, fico às vezes meio com vergonha, são várias entrevistas que tem que ficar dando, mas é legal, cada vez mais que eu for evoluindo, isso vai aparecer, então eu tô ficando bem mais tranquila agora do que eu era antigamente. Tá sendo legal pra mim, tá sendo uma boa experiência. Vamos de dropada agora, Edna? Vamos de dropada. Então tá bom. Edna, um ídolo. Guimerá. Um jogo inesquecível, pelo clube. São José, Spate, final do Lions. Que ano que foi isso? 2013. Um jogo inesquecível pela seleção brasileira. Brasil e Canadá. Dubai 2013. Ah, sem dúvida alguma. O São José Rugby Clube, em poucas palavras, Edna. Minha base, minha família. Um arrependimento. Não ter passado a bola com um try. E para finalizar agora, um sonho, Edna. Ser campeã olímpica. Perfeito. Edna, dropou bem. Perfeito, parabéns. Olha, Edna, muito obrigado pela entrevista. Parabéns. Siga nesse rumo, nessa trajetória de muito trabalho e que eu tenho certeza que você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Continua trabalhando e a gente está na torcida, fazendo uma torcida imensa por você e por toda a seleção, tá bom? Muito obrigada. O apoio de vocês é essencial para a gente crescer. Tá certo, Edna. Boa semana, bom fim de semana e bons treinos. E boas etapas que ainda faltam, né? Sim, tem mais 2 etapas aí. Muito obrigada. Valeu, Edna. Um abraço. Abraço. Bom, mais uma vez quero agradecer bastante a participação da Edna aqui no Mesoval, no Estação Rugby Clube. A gente vai para mais uma breve pausa e volta logo em seguida. Não saia daí. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta.
Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Ao som de Kiss, Rock and Roll All Night. A gente volta com esse bloco, mais um bloco do Estação Rugby Clube. Curte esse som, Rogério? Curto, é um grande clássico da banda Kiss. A gente já fez um especial aqui na programação, inclusive a gente deixa um grande abraço aqui para o Mário Siqueira, apresentador do História da Música, que já fez um especial sobre o Kiss aqui, foi muito ouvido. E ele que também curte o Estação Rugby Clube, tá sempre na sintonia. Oh, legal, Mário. Muito obrigado pela audiência e um abraço. Mário Siqueira, Cata, curte Kiss? Quem não curte Kiss, me perdoe, mas tá perdendo uma grande banda com grande música, que é Rock and Roll All Night, que a gente tá acostumado a ouvir desde criança em vários eventos. Por aí é uma música tema de qualquer episódio marcante na vida de um rugby, de uma pessoa, enfim. É, exatamente. Eu curto Van Halen, mas a Cássia Kiss. Estação Rugby Clube também é um programa de comédia. Bom, independentemente disso, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Também para o e-mail, rugbyclube@globomail.com. Interaja conosco através da nossa página do Face, facebook.com/rugbyclube. Olha só,
faça igual a Elis, tá? Quem fez esse pedido do Rock and Roll All Night do Quiz foi a Elis Andréa Rodrigues lá de Florianópolis. A Elis que tá muito envolvida com rugby lá em Santa Catarina. Foi ela que mandou a sugestão, então faça como a Elis. Mande também sua sugestão de música para a Estação Rugby Clube. É só mandar um e-mail rugbyclube@globomail.com ou interagir através dos nossos canais de comunicação, Facebook ou Twitter. E para não esquecer, o Quiz Subeca da semana te desafia no seguinte: por que o try se chama try? Olha só, o Cata bem lembrou no bloco passado, não é a tradução, tá? É o porquê que try dentro do rugby tem esse nome de try. O que leva a ter esse nome try? Claro, tem que saber o significado, tem que saber a tradução da palavra try, mas por que isso acontece? Por que o try se chama try? Se vocês sabem, mandem essa resposta do Quiz Subeca pro e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva um brinde para casa que tem try a ver no meio. Então, portanto, participe. Então, curioso aí saber que brinde que é esse? Então, vão descobrir por que try se chama try. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E agora ele, a bomba, o canhão das alterosas, Felipe Fraga, traz agora tudo sobre o rugby em Minas Gerais. Salve, salve amigos do rugby brasileiro. Aqui quem fala é Felipe Fraga, direto de Minas Gerais. Já desejando um grande abraço de carnaval pro Virgílio, pro Rogério, Bruno, Felipe, que estão aí na mesa, a toda a mesa oval do rugby brasileiro. Um efusivo abraço, desejando juízo e muita folia nesses próximos dias. Bom, vamos já com as grandes notícias. Aqui em Minas Gerais tivemos a segunda rodada do Campeonato Mineiro no último final de semana, no dia 22 de fevereiro, com 4 jogos realizados nas cidades de Uberaba, Nova Lima e Campo Belo. Foram 4 partidas super movimentadas, que apresentaram pra gente algumas surpresas e alguns destaques, principalmente na parte técnica. Os resultados nem tanto, mas a parte técnica mostrou algumas surpresas. Começando pelas partidas realizadas em Uberaba, que teve rodada dupla. Uberlândia, cumprindo uma punição referente a um ato realizado em 2013, não está podendo julgar dentro de seus domínios. Foi convidado pelo seu, entre aspas, rival Taurus, né, com quem faz disputas diretas no triângulo. Foi convidado para mandar seus jogos, pelo menos esse primeiro jogo, em Uberaba, cidade do Taurus. E o Uberlândia aceitou, com todo devido respeito e cordialidade que o rugby preza. Parabéns às duas equipes. E o Uberlândia recebeu, na preliminar do jogo do Taurus, a equipe do BH Rugby B. Então, foi Uberlândia versus BHB, realizado lá em Uberaba, com uma vitória sonora do Uberlândia por 76-3 sobre a segunda equipe da capital. O Uberlândia demonstrou todo o poderio ofensivo que pode demonstrar e manteve uma evolução técnica que já vinha caminhando desde os últimos anos. Foi terceiro colocado no ano passado. E o BH Rugby B, que tem uma equipe muito jovem em alguns aspectos, tentando ser equilibrada com a experiência de alguns veteranos que já não estão conseguindo atuar pela equipe principal, fez com que a disparidade entre as duas equipes fosse muito grande. E o Uberlândia conseguiu uma vitória maiúscula por 76-3, repetindo. Foi uma vitória destacada para o Uberlândia, que realizou seu primeiro jogo no campeonato, já começa com o pé direito, enquanto o BH Rugby B sofre a primeira derrota, já que tinha vencido Nova Lima na primeira rodada por 34-22. O BH Rugby B, então, já era um resultado não desejado, mas aceitável dadas as condições da equipe, que vai buscar pelo menos a classificação para as quartas de final e evitar um possível rebaixamento. Pela sequência, já no grupo A, o Taurus recebeu o Belo Horizonte, o time principal do BH Rugby A, e a vitória foi dos alvinegros da capital, por 29-19 sobre os touros de Uberaba. Bom, o Taurus demonstrou pelo menos uma evolução técnica muito grande em relação aos últimos anos. Vinha perdendo para o Belo Horizonte por placares bem elásticos. E esse ano, apesar da derrota, apesar de não ter conseguido somar nenhum ponto, fez com que fosse uma partida bem mais equilibrada, um placar bem mais reduzido, 29-19. O Taurus vai buscar chegar numa inédita final esse ano,
tendo em vista que ano passado terminou na 4ª colocação, chegando na semifinal e sendo derrotado. É uma equipe que tem potencial, demonstrou isso com esse jogo contra o BH Rugby, e vai para cima, demonstrando a força do triângulo, que as duas equipes realizaram grandes jogos nesse final de semana, como já tem realizado nos últimos anos. O Taurus, então, apesar da derrota, apesar de não ter somado pontos, deixa pelo menos uma boa impressão já nesse grupo A do Campeonato Mineiro de Rugby. Em Nova Lima, a equipe da casa, os Lions, receberam o Varginha, UFLA Varginha, que veio lá do sul de Minas para a região metropolitana da capital, aplicar 85-0 nos donos da casa, um grande placar do Varginha, mais uma vez atropelando, já que tinha vencido o primeiro jogo por 111-15 o Juiz de Fora. O Nova Lima, que já havia obtido um ponto bônus por 4 tries na primeira partida, sofre agora uma dura derrota, mas não muito assustadora, tendo em vista que a equipe do Varginha já é uma equipe conhecida pelo seu jogo duro e bem valente, que acaba resultando em muitos tries, um poderio ofensivo muito grande, que garante ao Varginha a primeira posição depois de 2 rodadas. O Nova Lima segue com 2 derrotas e 1 ponto, não está na lanterna do grupo, porque já tem esse ponto de bônus, mas em compensação vai buscar tentar reverter o resultado contra o Uberlândia e posteriormente contra o Juiz de Fora, que o Juiz de Fora hoje é o lanterna do grupo na zona de rebaixamento. Em Campo Belo, uma partida realizada entre os ogros de Campo Belo, né, o Campo Belo Rugby Clube, contra o Inconfidentes Rugby de Ouro Preto. A vitória foi dos ouropretanos por 20-10. O Inconfidentes então consegue não só a vitória, os 4 pontos, mas ainda um ponto bônus, fazendo 5 pontos. O Campo Belo não soma nenhum ponto nessa estreia deles no Campeonato Mineiro. Campo Belo, que foi o último colocado do ano passado, perdeu a disputa para o atual Vale do Aço Rugby, outrora Ipatinga Rugby, na repescagem, mas graças à desistência voltou para a primeira divisão. O Campo Belo acaba sofrendo essa derrota em casa, lá no campo do Comercial, e vai ter que batalhar muito para poder reverter essa situação. Com isso, BH Rugby A e Varginha, que já realizaram 2 partidas, seguem na ponta do campeonato, como já era de se esperar. A próxima rodada vai ser só no dia 15 de março, com grandes jogos, vai ter essa pausa para o Carnaval aí. Lembrando que no dia 8 de março não tem jogos pelo Campeonato Mineiro da primeira divisão, mas vai ter torneio realizado em Nova Lima. Torneio feminino, juvenil, vai ter amistoso, vai ter clínica de rugby. Torneio Bárbara Eleodora, organizado pela Inconfidência Rugby Nova Lima, em parceria com a Prefeitura Municipal de Nova Lima. Então, no calendário mineiro vai ter uma grande folga de quase um mês aí, entre uma rodada e outra. A segunda divisão segue indefinida. Infelizmente, faltaram inscrições para a segunda divisão e apenas 2 equipes ficaram dispostas a disputar o campeonato, que foi o Inconfidência Rugby e os Búfalos da Universidade Federal de São João del Rei. Com isso, fica a incerteza da realização de algum torneio, já que outras equipes simplesmente não quiseram disputar. O Vale do Aço Rugby abriu mão de disputar qualquer campeonato de 15 no primeiro semestre. As equipes do interior, como o Berremonte e o Tuiutaba Rugby, o Brutus, o Barroso, São Lourenço, entre outras equipes, não vão disputar o Campeonato Mineiro da segunda divisão por agora. Com isso, deixou essa incerteza, não só a respeito do campeonato em si, mas quanto a um jogo de acesso que era previsto entre o 8º colocado da primeira divisão e o campeão da segunda. Lembrando que o Inconfidência Rugby não foi beneficiado com as desistências da primeira divisão, não teve a chance de enfrentar o Campo Belo numa disputa de acesso e foi deixado na segunda divisão, e agora parece que não vai ter sequer a chance da realização de acesso. Isso aí é algo que a Federação Mineira ainda está olhando, a Inconfidência está tentando solucionar esse problema, decidir o que faz, decidir como é que vai trabalhar os atletas nesse primeiro semestre,
que ficaria com o calendário vazio ou pelo menos bastante reduzido. A equipe do São João del Rei está de qualquer forma num período de readaptação, de novos preparos, de solução de problemas financeiros que passou, que motivou a desistência da equipe da primeira divisão, enquanto as outras equipes do interior que não estão disputando ainda buscam parcerias, buscam atletas que tenham um grupo coeso para poder disputar um campeonato como a segunda divisão, que apesar de ser chamado de segunda divisão, é um campeonato forte, é um campeonato bem disputado, que prepara as equipes para grandes jogos, e a prova disso foi o empate entre o Inconfidência e o Campo Belo no dia 8 de fevereiro. Bom, por enquanto é isso, sem mais novidades. Desejar aí um grande abraço a todos, bom carnaval, divirtam-se com juízo, Hulk nelas, galera, aquele abraço. Valeu, Felipe, obrigado aí pela participação, contribuição, Felipe trazendo todas as informações do rugby mineiro. Estação Rugby Clube. Agora é com ele, da voz aveludada, Manuel Cabral, que faz fãs Brasil afora, e as atualidades do rugby lusitano. Boa tarde, pessoal do rugby. O Pátio Lusitano está na vossa companhia com as últimas notícias do rugby português, das suas competições internas e da sua participação em competições internacionais, graças ao espaço gentilmente aberto para o efeito pela Estação Rugby Clube, com Virgílio Neto, Rogério Barbosa e Filipe Aguiar a dirigirem as operações. Sejam bem-vindos e tenham muita saúde. No passado fim de semana disputou-se mais uma jornada das principais competições nacionais e desta vez não tivemos nenhuma surpresa, talvez porque as equipas estão na expectativa do que se vai passar no sábado 1º de março, com grandes jogos e muita definição nas tabelas classificativas. Mas falemos primeiro do que aconteceu no passado fim de semana, começando pela divisão de honra, onde os 5 primeiros venceram, todos com ponto de bónus ofensivo, marcando bem a diferença que existe entre os 5 primeiros e os 5 últimos. Graças às vitórias dos primeiros, não houve alterações na tabela classificativa, que é comandada pelo técnico, seguido de perto por Agronomia, Direito e Universitário de Lisboa, que constituem claramente o grupo das 4 melhores equipas portuguesas. O grupo do play-off do título, os 6 primeiros, completa-se com Belenenses e Cascais, mas com o Universitário do Porto e Académica ao alcance de uma vitória apenas, deixando mais para baixo os Arcos de Valdevez e o Montemor, que não devem conseguir evitar o play-off do rebaixamento. Sábado, 1º de março, a música vai ser outra, e se Direito e Universitário de Lisboa não devem ter dificuldade em vencer as partidas com Académica e Montemor, já o mesmo não se pode dizer do encontro entre Técnico e Agronomia, os 2 primeiros separados agora por 3 pontos apenas, em que estará em disputa a liderança e que, em caso de vitória do Técnico, pode abrir o caminho para a descida da Agronomia ao 3º lugar e a subida de Direito à 2ª posição. Repare na importância que tem chegar ao fim da fase de apuramento numa das 2 primeiras posições, já que estes 2 times passam automaticamente às meias finais, onde têm o privilégio de jogar em casa com os vencedores da pré-eliminatória, onde o 3º defronta o 6º e o 4º enfrenta o 5º, num sistema idêntico ao da Top 14 francesa. Quanto às restantes partidas, o Belenenses também não deve ter dificuldades em bater o Arcos de Valdevez, mas o encontro entre o Universitário do Porto e o Cascais é muito importante, já que pode decidir quem fica com a última vaga no play-off do título, pois o Cascais está na 6ª posição com 26 pontos e o Universitário do Porto segue logo atrás com 22, e uma vitória dos portistas sem ponto de bónus defensivo levará à troca de posições na tabela classificativa. Enquanto isto se passa na divisão principal, na primeirona, segundo nível das competições nacionais, também se registaram bónus de ataque para todos os vencedores, e apenas é de salientar a subida do Sporting ao 5º lugar e do Lolé ao 6º, e a descida do Setúbal para fora do grupo do play-off, ocupando agora o 7º lugar. No fundo da tabela, o São Miguel continua sem vencer, pelo que é cada vez mais provável o seu rebaixamento. Recorde-se que na primeirona não vai ter lugar o play-off do rebaixamento, estando o último classificado da fase de apuramento com o destino traçado e bilhete reservado para a segundona.
Mas também neste escalão, o dia 1º de março pode trazer muitas novidades, já que os dois primeiros, o Groundlink Caldas e a Lausanne, se encontram, tendo como prémio a liderança da tabela. O Setúbal e o Lolé defrontam-se com o 6º e último lugar do play-off em questão. E o São Miguel e a Agrária encontram-se naquela que é a derradeira oportunidade do São Miguel em manter viva a possibilidade de manutenção na divisão. Uma derrota significa, na prática, que o intervalo entre os dois últimos passará dos atuais 6 pontos para pelo menos 8, podendo mesmo chegar aos 10. Falemos agora do Europeu das Nações, onde Portugal conseguiu uma importante vitória ao derrotar a Bélgica em Bruxelas por 19-6, o que deve ter afastado o fantasma do rebaixamento e mantém uma luzinha pequenininha acesa na esperança dos mais otimistas quanto a um eventual apuramento para a disputa da repescagem para a qualificação para o Mundial de 2015. Mas o mais importante facto da jornada foram as vitórias com ponto de bónus da Geórgia sobre a Rússia por 36-10 e da Roménia sobre a Espanha por 32-6, que colocam em definitivo os dois times no Mundial de 2015 por acesso direto, ao confirmarem as duas primeiras posições da tabela classificativa acumulada de 2013 e 2014. Nesta tabela acumulada, Portugal subiu ao 4º lugar, agora a 7 pontos do terceiro, que é a Rússia. No conjunto, Geórgia e Roménia seguem na primeira posição com 33 pontos, a Rússia é a terceira com 18, Portugal segue no 4º lugar com 11 pontos, a Espanha está em 5º com 10 pontos e a lanterna é a Bélgica com 6 pontos apenas. Na próxima jornada do Europeu, que se disputa no dia 8 de março, os jogos serão Rússia-Portugal, Espanha-Geórgia e Roménia-Bélgica. E pouco deve ficar por esclarecer para o dia 15 de março, quando disputa a última jornada desta maratona de 10 jogos em 2 anos, que numa ponta da tabela vai premiar os melhores com viagens a Londres para disputar o Mundial, e na outra ponta vai remeter o último da tabela para a divisão 1B do Europeu das Nações. E assim, na expectativa de um fim de semana de muito e bom rugby em Portugal, deixo-vos na companhia do Virgílio Neto, do Rogério Barbosa, do Filipe Aguiar e da sua estação Rugby Clube, prometendo voltar na próxima semana com as notícias lá da terrinha e mais um cheirinho de alecrim. Aí Manuel Cabral trazendo tudo sobre o rugby lusitano, ele que falou da vitória de Portugal sobre a Bélgica pela Copa Europeia de Nações, que a gente vai falar, tem mais coisas, teve seleção aí que já se classificou para a Copa do Mundo. A gente vai para uma breve pausa e volta logo em seguida, não saia daí. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soro positivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa?
Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. E o Estação Rugby Clube também é música, e aí a gente ouviu a Jump, uma música, canção Jump do Van Halen, esse grande clássico de 84. Lembra dessa música, Rogério? Sim, lembro. Foi tema de muitos programas de rádio, muitos programas de TV. Já teve um especial do Van Halen, também pelo Mário Siqueira, ouvinte aí do Estação Rugby Clube. O Mário domina a história de tudo. O Mário domina a história da música, assim como o nome do programa dele, História da Música. Curte Van Halen? Curto o Van Halen, só músicas clássicas,
tocando hoje no Estação Rugby Clube. Você também pode mandar a sua e contribuir para nossa playlist, que aqui a gente tem uma certa criatividade para procurar as músicas, mas a contribuição dos nossos ouvintes também pode acrescentar bastante. Sem dúvida, Van Halen, que eu tenho o CD deles, era um CD preto. Eu comprei no dia 11 de julho de 98, nunca vou esquecer. No dia seguinte o Brasil perdeu a Copa de Futebol da França, 3-0. Mas isso daí é coisa que nunca esquece. Bom, tá aí, faz igual ao Cata, manda a sugestão da música para rugbyclube@globomail.com. Não se esqueçam, mandem mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, facebook.com/Rádio Estação Web e para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Não deixe de interagir conosco através da nossa página no Face, facebook.com/Rugby Clube. Olha só, pessoal, para semana que vem a gente tem uma novidade aqui no Estação Rugby Clube. O Rogério adquiriu um acessório que vai fazer toda a nossa diferença no programa aqui. Rogério, conta mais sobre o novo reforço do Estação Rugby Clube. Sim, o novo reforço. Nós teremos aí uma linha telefônica à disposição dos ouvintes do próximo Estação Rugby Clube. Na próxima sexta-feira, vocês já vão ficar sabendo o que nós faremos. Então o telefone é um reforço de peso, hein, Cata? Um reforço para quem quiser dar palpite. A gente sabe que tem muito palpiteiro. Quem quiser contribuir nas informações, enfim. Vai ter o reforço do telefone, do torpedo, então... Vai ter o torpedo também, né, hoje? Vai ter torpedo também. Cada vez mais a gente primando pela interação com os ouvintes, pra gente fazer um programa cada vez melhor, com mais informações, com mais detalhes. E, sem dúvida, a participação do ouvinte é fundamental para que a gente alcance um bom programa, com bastante qualidade. É para eles e é para o rugby. E sem falar, é Facebook, é Twitter, é telefone, é torpedo, em breve o WhatsApp, hein? Em breve WhatsApp, Exatamente, só a gente não tem sinal de fumaça e pombo de correio ainda, mas a gente aceita Sedex também. Em breve a gente está divulgando o endereço, todas as formas de comunicação. Telegrama possível. Tá valendo, hein? Telegrama, Telex, tudo, tem tudo aí. Bom, e o Quizback da semana te desafia no seguinte: por que trai se chama trai? Sabem? Por que o trai se chama trai? Claro, trai é tentativa, mas, enfim, qual que é a origem? Por que o ponto trai se chama trai? Por que os 5 pontos se chamam trai? Sabem? Se sabem, mandem as respostas do Quizback pro e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva um brinde exclusivo que tem um trai no meio. Quer saber o que é? Participe. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Os jogos deste fim de semana. Logo mais, olha só, logo mais às 4h30 da tarde, daqui a pouquinho, na ESPN+, Premiership ao vivo, BF contra Saracens. Premiership ao vivo na ESPN+, 4h30 da tarde, BF contra Saracens. Saracens, que fez uma parceria com o Bandeirantes aqui no Brasil, que é agora o Bandeirantes é o Band Saracens pela Premiership, né? BF contra Saracens. Só que antes disso, às 4 horas, na ESPN+, o Total Rugby, programa oficial, programa exclusivo do International Rugby Board, que quem tem os direitos de transmissão no Brasil são os canais ESPN. Então, ó, já emendem uma coisa na outra. Tá ouvindo estação aqui, Rugby Clube? 4 horas na ESPN+, o Total Rugby, 4h30 ao vivo, BF contra Saracens pela ESPN. A gente vai acompanhar, né? Com certeza, vamos acompanhar, são jogos pela Premiership, sempre movimentam bastante, né? Com certeza, BF e Saracens, dois dos maiores clubes, maiores campeões da Inglaterra, um duelo de gigantes, e Total Rugby sempre com algumas peculiaridades, informações, entrevistas com nomes importantes do rugby. Vale a pena conferir esses dois programas na ESPN após ouvir-nos aqui no Estação Rugby Clube. Demais resultados em nome de Portal do Rugby, pela Liga do Nordeste. Sampaio Correia 36, Maranhão 10. Pelo Campeonato Europeu de Nações. Romênia 32, Espanha 6. Geórgia 36, Rússia 10. E Bélgica 6, Portugal 19. Estação Rugby Clube. Os Roosters de Sydney tornaram-se os campeões mundiais de clubes de Rugby League ao vencer na decisão o Warriors da Inglaterra por 36-14. Com a vitória, os Galos de Sydney somam 3 conquistas e empatam em número de vitórias com os próprios Warriors, os Bulls e os Rhinos, todas as equipes inglesas. Estação Rugby Clube. Romênia e Geórgia se classificaram para a Copa do Mundo de 2015. Em Tbilisi, capital da Geórgia, os georgianos venceram a Rússia por 36-10. Esse jogo deve ter pegado fogo, hein, pessoal? Porque não faz muito tempo os georgianos e russos estavam em guerra.
E teve agora esse fim de semana esse confronto esportivo entre Geórgia e Rússia. Estava acontecendo ao mesmo tempo os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi e o bicho pegando lá em Kiev, na Ucrânia. Exatamente, muita ebulição nessa parte do leste europeu, nas ex-países soviéticos. Enfim, a gente acompanhou esse jogo Geórgia e Rússia com uma atmosfera incrível, 50 mil pessoas no estádio em Tbilisi, torcendo para a Geórgia que saiu atrás no placar e conseguiu a virada, depois decretou e patrolou a Rússia. Um jogo incrível, Geórgia cada vez mais aumentando a diferença. Se a gente pensar que em 2003, na Copa do Mundo, jogou o Uruguai participou e venceu a Geórgia, hoje a gente vê no Uruguai num nível muito abaixo dos georgianos inclusive sendo cogitados por alguns veículos da imprensa europeia como um potencial participante de um torneio do Six Nations. Caso houvesse uma fórmula de rebaixamento no Six Nations, a Geórgia seria um dos principais postulantes a participar dessa elite europeia. A Geórgia vem crescendo cada vez mais no rugby, é um país ex-país soviético, e ali nesse caos, enfim, nessa crise política que está mergulhada o leste europeu. Rogério, te surpreende essa classificação da Geórgia para a Copa? Olha, como o Kata falou agora há pouco, é um país que assolado por muitas guerras políticas, né, em função de ter sido um país em que por muitos anos teve domínio soviético, e uma vitória frente à Rússia por 36-10 é um fato histórico para eles, e um fato que deve encher os georgianos de orgulho, né? Sem dúvida alguma, sem sombra de dúvidas, exatamente. A Geórgia, que uma vez via um documentário sobre o país, em entrevista a um sociólogo local, ele falava que a cultura da luta, a cultura da guerra, estava muito incorporada na sociedade georgiana. Tanto é que os principais esportes da Geórgia, claro, eles têm algum ou outro que se sobressai no futebol, como o Arveladze, o Kinkladze, esses são do futebol, mas os principais esportes da Geórgia são o rugby e o judô. Os georgianos se destacam muito no judô. Tanto é que eles têm um intercâmbio com o judô francês muito forte. Se não me engano, são as duas escolas mais fortes da Europa, é a escola francesa do judô com a escola georgiana. Exatamente, a Geórgia tem essa cultura dos esportes de contato, de combate, e a gente pôde acompanhar o jogo, inclusive, está no YouTube, foi através do YouTube que eu acompanhei a partida, uma atmosfera toda voltada para como se o jogo fosse realmente uma batalha épica entre dois adversários numa guerra. É claro que tinha toda a questão esportiva do rugby, mas foi tratado assim como pelos jogadores e pela torcida. E a gente falava, Virgílio, do intercâmbio entre Geórgia e França no judô, intercâmbio que também ocorre no rugby, porque muitos dos jogadores da seleção principal de 15 da Geórgia atuam na França. Os nomes são tão complicados que é difícil a gente lembrar de cabeça, mas muitos jogadores que atuam na França, na primeira e segunda divisão, estão compondo o quadro georgiano. Um abraço também para o Diego do Bar de Brasília, que é fã, torcedor e veterano da Geórgia, acompanhou a Geórgia na última gira que a Geórgia fez pela Argentina no ano passado para jogar contra os Pumas, a seleção dos Pumas que recebeu a Geórgia na metade do ano passado. E recentemente a Premiership também divulgou um relatório de onde vinham os jogadores da primeira divisão britânica de rugby, e me surpreendeu, mas havia vários georgianos, mas moldavos, havia um moldavo, né, que é uma ex-república soviética também. Uma certa representatividade tem a escola romena do rugby. Exato. E por falar em Romênia, a gente deixa um grande abraço pro Igor Natush, integrante do programa Carta na Mesa, sabe tudo da Romênia, e tá aí a Romênia que não tomou conhecimento em frente da Espanha, venceu por 32-6, né? 32-6. Igor, é pra saber, pra acompanhar agora o rugby romeno. Interessante acompanhar o próximo embate que vai ser entre Romênia e Geórgia, as duas líderes da classificação da Copa Europeia de Nações. Da Copa Europeia de Nações. As duas estão empatadas na liderança da Copa Europeia de Nações, já estão asseguradas, e ainda vão duelar para ver
quem será o campeão da competição, que soma os 2 últimos anos, 2013 e 2014. Lembrando agora para finalizar que a Romênia, no seu símbolo do rugby, tem uma folha de carvalho. E além da Geórgia, que se classificou, a gente já vai agora e já entramos na Romênia. Vamos falar da Romênia agora então. Na cidade de Cluj, conhecida pela equipe de futebol, a Romênia não tomou conhecimento da Espanha e venceu os Leões da seleção espanhola por 32-6, com destaque para Radoy. E, portanto, com as vitórias da Geórgia sobre a Rússia e da Romênia sobre a Espanha, essas são 2 seleções que se classificaram para a Copa do Mundo de 2015, no próximo ano 2015, na Inglaterra. Estação Rugby Clube. E mais uma vez, o André Medina está lá em São Gabriel do Oeste, está aguardando a sua inscrição e está preparando tudo para receber muito bem vocês na primeira edição da Taça São Gabriel do Oeste de Rugby Sevens, que acontece nos dias 8 e 9 de março, não esse fim de semana, no outro já próximo. As inscrições custam R$350 e incluem alojamento, alimentação, vaga em cada categoria. Haverá também sorteio de brindes e um desafio de drop. Vale muito a pena participar. Desde já aqui o nosso abraço para o André Medina e para todo o pessoal de São Gabriel do Oeste na organização dessa primeira edição da Taça São Gabriel de Oeste de Rugby Sevens. Estação Rugby Clube. E na audiência do programa, em casa, no trabalho, escondidos do chefe, no carro, no almoço sozinho, com a família, com os amigos, Manuel Schiaffino lá de Vitória, o Manolo, a Elis, que pediu música lá de Florianópolis, o pessoal de Boa Vista em Roraima, do Guasca, o pessoal de Maceió. Muito obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado a todos vocês por estarem conosco, ouvindo a Rádio Estação Web, ouvindo o Estação Rugby Clube. O Estação Rugby Clube que foi procurado nessa semana e até vai sair na próxima edição, na 4ª edição da revista Rugby. O Bruno Romano, o editor-chefe da revista Rugby, nos procurou. A gente capaz de aparecer na próxima edição do programa, né, Rogério? Olha só que beleza, hein? A gente seria um grande orgulho participar da revista. A gente com certeza seria uma matéria de cantinho, de rodapé, porque a revista, sinceramente, a revista tem muitos conteúdos muito interessantes, mas brincadeiras à parte é um grande orgulho. Obrigado pelo convite dos editores e produtores da revista. Inclusive a gente deixa um grande abraço a todos eles que com certeza estão na nossa sintonia. Sem dúvida alguma, Paulo Ornelas, o Bruno, a Lisandra, o Franceschini, o Lucas Freitas Franceschini, que vai fazer entrevista. Olha, então, pessoal, não percam, a revista Rugby 4ª edição vai ter um pouquinho lá do Estação Rugby Clube. Quer saber mais como é feito o programa, como é que surgiu essa ideia? Então, revista Rugby edição número 4. E Cata, quer dar uma dica de literatura, o acervo do rugby, né? Hoje a gente tem um acervo do rugby. Falar aqui rapidamente sobre um livro que não trata em si do rugby, mas é escrito por Rafael Nadal e John Carlin. John Carlin que escreveu o livro, enfim, o Invictus, né? Que traz a história de Nelson Mandela, como ele usou o rugby para unir a África do Sul após o apartheid, após ser eleito presidente. Então, trazendo aqui o livro que se chama Rafa, Minha História. Fala da história do Rafael Nadal, mas o livro não é bom por falar só de Rafael Nadal. Ele é bom por trazer como o Rafael Nadal encara a sua carreira, como ele encara questões de treinamento, como ele se formou nesse super atleta que ele é hoje, com um dos maiores campeões da história do tênis. Ele que atualmente é o número 1 do mundo. A gente tem o tênis, é claro, é um esporte individual, pode ser em duplas, mas o Rafael Nadal é um atleta individual, que compete na categoria individual, e ele traz aqui bastante questões sobre o seu histórico, sobre como ele levou o tênis e a sua formação desde criança. Ele foi descoberto aos 4 anos de idade, ele começou a jogar tênis, e aos 7 anos de idade ele já era tratado como um potencial atleta para deslanchar para ser um dos melhores do mundo. Ele traz bastante questões do ponto de vista psicológico, como ele trata a sua preparação mental, sua preparação física. É bem interessante acompanhar, principalmente para treinadores e para atletas que querem melhorar, potencializar o seu treinamento, estão precisando de um incentivo ou de uma inspiração. Eu aconselho, realmente, eu tive um pouco de receio ao abrir o livro e ler sobre a história do Rafael Nadal, mas aconselho, leiam, porque não trata nem um pouco de questões do gênero, assim, particulares, detalhes da vida pessoal dele. Tratam sim de como ele se formou um atleta
de nível histórico no tênis. É uma boa dica. Então o livro se chama Rafa, Minha História, foi editado pela editora Sextante, está à venda nas melhores livrarias, você pode conferir. Também teve a colaboração de John Carlin, que escreveu em parceria com o próprio tenista John Carlin, um conhecido biógrafo. Vale a pena conferir, então, Rafa, Minha História. Lembra mais ou menos quanto pagou pelo livro, Cata? Virgílio, eu ganhei ele de presente de um grande amigo meu, Gustavo Arndt. Ele me deu de aniversário, até abri o livro, viu? Vou deixar aqui uma próxima ocasião. Recebi com um pouco de desconfiança. Quando abri o livro para ler, vi que é um baita livro, um livro muito rico para quem se interessa como treinador, como professor. Enfim, vale o preço. Vale o preço que for pagar pelo livro. Perfeito. Bom, e pra gente fazer um programa melhor pra você, querido ouvinte, mandem críticas, sugestões, elogios, reclamações, sempre pro e-mail rugbyclube@globomail.com. Quer sugerir livro também? Manda e-mail. O acervo do rugby tá aqui à disposição. O Cata tá no comando do acervo do rugby, ele que toda semana vai trazer sugestões de literatura no mundo do esporte, sobretudo no mundo do rugby também. Ele vai trazer todas as informações. O Cata, que é uma pessoa que tá bem antenada com a questão da literatura, a questão de livros, ele que lê bastante. Mas valeu, o acervo do rugby fazendo sucesso também aqui no Estação Rugby Clube. Sensacional. Estação Rugby Clube. Bom, terminando agora a 23ª edição do Estação Rugby Clube, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014, acabou-se o mês de fevereiro. Rogério, obrigado. Sempre às horas, até a próxima sexta-feira. E com reforço novo. Com reforço reforços, novo, né? Com reforços. Torpedo e o telefone. Exatamente, telefone e companhia. Cata, obrigado. Ótimo fim de semana. Muito obrigado, Virgílio. Esperamos que possamos, com cada vez mais ouvintes participando do Estação Rugby Clube, agora através do telefone, do torpedo. Sexta-feira que vem estamos aí para continuar a batalha e muito rugby para todos. Então fiquem atentos, na semana que vem a gente vai divulgar durante a semana o número do telefone e o número do torpedo para vocês enviarem. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para a eternidade. E essa é de Françoise Sagan, famosa escritora francesa falecida em 2004. Gosto do rugby não pela agressividade do jogo, mas sim pela inteligência com que se joga. Estação Rugby Clube. E é com essa frase que a gente se despede dessa edição do Estação Rugby Clube. Amanhã, não se esqueça, sábado, reprise a partir das 11 da manhã, sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, às 13 horas, com os reforços, o telefone e o torpedo. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa, Manuel Cabral, eu, Felipe Aguiar, Felipe Fraga. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Fiquem com a programação da Rádio Estação Web, um bom fim de semana, saudações ovaladas, muito obrigado e muito rugby para a alma. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web.
Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o UNICEF e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos.